Então a gente vai partir agora das tirinhas. O que são as tirinhas? Aquelas histórias curtinhas. Tem alguns personagens, assim, de um caráter bem infantil, parece. E durante muito tempo esse texto, esse gênero, sofreu uns preconceitos, porque não se achava que fosse texto. Não era texto. Uma coisinha para criança, uma coisinha pequenininha. Texto tinha que ter parágrafos, tinha que ser longos, contar histórias, mas a gente vai observando ao longo do tempo que esse texto exige muito mais da nossa compreensão, da nossa habilidade em leitura, porque nós não fazemos uma leitura apenas, nós fazemos várias leituras nele. Lemos o que está escrito e o que está desenhado, a linguagem verbal, escrita, e a linguagem não verbal, que é a imagem. Então, ao mesmo tempo que você está lendo um texto, você está fazendo duas coisas, e tem que ter um conhecimento de tudo o que está também fora daquele contexto ali, para poder entender. Então, veja que dá um certo trabalho fazer uma leitura de tirinha. Então, aí na capa, coloquei uma tira da Turma da Mônica, não é? Crianças que brincam. A Mônica tem a característica de ser um personagem muito zangada, nervosa. A Magali, que come muito, né? Ela é compulsiva, o Cascão de não tomar banho. E o Cebolinha, que ele troca alguns sons. É muito característico de criança isso. Mas não quer dizer que mesmo os jovens e os adultos também não se divirtam e não encontrem vamos dizer, uma razão para ler, para não deixar de ler esse tipo de texto, tá? Então, vamos considerar aí que as tiras, elas também são consideradas textos narrativos. E o que é uma narrativa? É uma história. Então, texto narrativo, eles são narrativos. É por isso que nós vamos estudá-los agora sobre esse olhar, sobre essa perspectiva de um texto narrativo. Vejam bem, o texto, que a gente pode chamar também de excerto narrativo, caracteriza-se por apresentar alguns elementos. A gente não pode dizer que simplesmente é uma narrativa. Não. Vamos conferir que ele tem alguns elementos que nos conferem isso, dizer que ele é narrativo. Então, tem um enredo. O texto tem que ter um enredo. A trama. São as ações que vão se desenrolando, né? E é formado pelos acontecimentos que ocorrem num determinado espaço de tempo que são vivenciados pelos personagens, aqueles personagens que envolvem ali. Então, o narrador é o ser que conta a história, que apresenta a história para as pessoas. Tem o tempo que acontece. Mas você pode ler um texto e observar, diz assim, mas não diz se foi no mês de junho, não diz se foi durante a pandemia, não diz se foi no ano de 2020. Não tem isso no texto. Como é que eu vou agora considerar que esse texto tem um tempo? Tem um tempo, sim. Se não está especificado no texto, eu vou pensar em quanto tempo isso duraria. Duraria algumas horas, minutos, dias. Então eu vou ler o texto todinho e vou entender mais ou menos quanto tempo, eu vou calcular quanto tempo mais ou menos levaria para acontecer todas aquelas ações. É por isso que a gente diz que também tem um tempo, mesmo que ele não esteja mostrando ali no texto, entendido? Tem um espaço. O que é que nós vamos chamar de espaço no texto narrativo? O espaço é o lugar onde as ações se desenvolvem. Onde foi que aconteceu? Foi na escola? Foi em casa? Na praça? Foi na sorveteria? Na lanchonete? Foi no quarto? Na sala? Sempre acontece. Tudo que acontece em algum lugar. Então, o espaço é o lugar onde
as ações acontecem. Pode ter mais de um espaço também, certo? Pode ser, por exemplo, conforme vai acontecendo a narrativa, pode acontecer em casa, saiu de casa, foi para a praça. Então, pode também haver mais de um espaço. E os personagens, que vem da palavra persona, é quando eu empresto, não é? Eu empresto o meu ser para representar outro ser. Nós temos muitos personagens nas novelas, nós temos personagens nos filmes e nas histórias também. Então, o personagem é aquele que vai agir ali naquele momento da narrativa. E aí nós temos também que eles podem ser protagonistas, né? Que conseguem algo, que tem um papel bem mais importante dentro da narrativa, e os antagonistas, que dificultam, que fazem o papel assim, de dificultar a vida do protagonista. Geralmente a gente identifica isso muito mais facilmente em novelas, não é? Nas tirinhas, nós temos a Mônica, ela é protagonista, mas ela sempre tem o Cebolinha que implica com ela, que faz alguma coisa que ela não gosta. Então, aí a gente observa também. E tem algumas personagens que são secundárias, são chamadas de secundárias, vejam. Tem o protagonista, o antagonista e tem os secundários. Porque eles vão fazer os papéis menores, de menor importância dentro da narrativa. São chamados também de coadjuvantes. E eles ajudam os personagens principais, só que com assim, algumas ações secundárias, que não merecem muito destaque. Eles não são muito destacados, mas eles caracterizam aquele espaço social, porque também, se fosse só um personagem para fazer tudo, não teria muita graça. Por exemplo, se é em casa, tem que ter uma mãe, tem que ter irmãos, tios, não é? Se é na escola, é um personagem que vai acontecer numa escola, tem que ter professor, os colegas, tem que ter diretor, todas as pessoas que fazem parte daquele contexto, para caracterizar mais o texto. Então, aí nós vimos que o texto, né, tem esses elementos, o texto narrativo. Se eu vou contar uma história, eu tenho que ter o desenvolvimento das ações, o que foi que aconteceu, tem que ter o narrador, quem conta a história, o tempo, em quanto tempo as ações acontecem, onde acontece, que é o espaço, e quem são esses personagens, quem é que atua naquele meio ali. Então, o discurso do texto narrativo é a forma como a voz das personagens aparece, né? Na voz do narrador. Então, o narrador vai contar o que os personagens disseram. Então, a narrativa pode ser mais dinâmica, mais estática, mais natural ou mais forçada. Eu não sei se vocês já perceberam que tem gente que conta uma história, por simples que seja, chama a atenção demais, prende a atenção da gente. Já tem gente que tenta se esforça, mas não é uma história muito legal. A narrativa não sai muito legal. Tem gente que conta uma piada, a piada mais tola, e faz a gente rir. Já tem gente que conta uma piada, podia ser tão engraçada, mas a gente fica com aquele sorriso, né? Eu vou rir para não perder o amigo. Então, vai depender também aí da pessoa. Não é todo mundo que é um bom narrador oralmente, mas tem uns que chamam muito a atenção, né? Tem narrador que conta a história de maneira bem objetiva. Como é isso? Ele resume. Já tem narrador que conta de forma mais subjetiva. Como é isso? Ele vai dando muitas qualidades, ele vai colocando muita emoção na história, que muitas vezes pode prender o seu público
Ou não, pode, tá chato, a história está comprida demais. Então, aí depende muito de quem conta, certo? Depende muito. E a gente tem um ditado muito próprio que diz assim: quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, quem está contando sempre vai contar ou para mais ou para menos, não é? Não vai contar exatamente do jeito que ouviu, porque aí tem também um pouco de si mesmo, que nós chamamos de subjetividade. É como eu vejo ali a cena, os fatos, é como eu vejo. Então, todo mundo sabe contar uma história, todo mundo é narrador. Por quê? Se você passou na rua e viu algum evento, uma eventualidade, uma pessoa que precisou de um socorro, você encontrou um amigo, você, sei lá, teve uma situação ali de encontro, você vai chegar em casa, você vai contar. Então, isso é uma narrativa. Então, você vai contar como foi que aconteceu. Dependendo do seu modo de contar, você vai contar mais diretamente. Fui à rua e encontrei meu amigo, conversamos um pouco. Ou você pode chegar e contar cheio de ênfase, de subjetividades, né? Encontrei meu amigo, eu estava com muita saudade e a gente conversou muito e foi um papo muito agradável. Veja como muda. Então, muda de acordo com a minha perspectiva, né? Então, é por isso que a gente diz que o texto narrativo, ele depende muito de quem conta, né? Tudo que ele vai contar é o que ele viu, que ele ouviu ou que ele criou. E nesse texto nós encontramos 3 tipos de discurso. 3. O discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Como é isso? Eu já vi isso em algum texto? Claro que já. Se você ler o texto, você já viu. O discurso direto é quando a gente mostra a fala mesmo do personagem. É marcado pelo parágrafo, travessão, aquele tracinho que mostra que é o personagem falando. Por exemplo, gosto muito das aulas de português. É o próprio personagem falando. Aí vamos, tem um discurso indireto. É o narrador contando o que o personagem falou. Então, eu posso dizer, o aluno falou que gosta muito das aulas de português. Então, aí é o discurso indireto. Aí nós temos também o discurso indireto livre. Como é isso? É quando o narrador parece entender até o pensamento do personagem. Por exemplo, o aluno, cheio de emoção, disse que gostava das aulas de português. O aluno, na verdade, não disse que estava cheio de emoção, mas foi o narrador quem deduziu isso. O narrador deduz, entende que é daquele jeito e ele coloca ali, parece adivinhar os pensamentos do personagem. Então, nós temos o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Lembrando que até agora talvez a gente tenha ouvido muito falar em discurso. Discurso não é aquele que a pessoa vai lá e pega o microfone e vai falar e se apresentar, não. Discurso é a nossa fala mesmo. Por exemplo, agora a professora está discursando para vocês. Quando vocês vão contar uma história, vão falar, vão se apresentar, é também um discurso. Vamos lá, vamos ver os exemplos, né? No discurso direto. Eu comecei minha dieta ontem. Vejam que tem aí um travessão marcando a fala do personagem. Aí, se o narrador vai dizer essa fala, ele não vai dizer desse jeito, porque ele não é o personagem. Ele vai dizer, ela disse que começara sua dieta no dia anterior. Veja bem, ela disse que, nós sempre temos essa partículazinha aí, que, ela sempre é introduzida no discurso indireto. Discurso direto, vou ali agora
e volto rápido. Veja que tem marcado o travessão. No discurso indireto, o narrador, dizendo essa fala, ele vai dizer assim: ela disse que ia naquele momento e que voltava rápido. Ela disse que. Discurso direto. Nós viajaremos amanhã. Fala do personagem, marcado por travessão. No discurso indireto, eles disseram que viajariam no dia seguinte. Então, eles disseram que, certo? Então, é muito prático, é uma questão de observação mesmo. Certamente, você já leu muitos textos que tinha discurso direto e discurso indireto. Só se você não leu texto nenhum. Nas tirinhas, esse discurso é marcado pelo balão de fala. O discurso indireto, ele vem mais fora, vem numa tarjazinha, mas o discurso direto é com o balão de fala. Que quando nós escrevemos, transformamos em texto mesmo, um texto com parágrafos, aí vai ser marcado pelo travessão. Porque nós não colocamos em parágrafo o balão de fala. Balão de fala fica para as tiras em quadrinhos. Aí, vamos observar aqui que quando eu passo do discurso direto para o discurso indireto, eu tenho algumas alterações no texto. Por exemplo, preciso sair por alguns instantes. Aí é o personagem falando, esse enunciado é em primeira pessoa. Quem precisa? Eu, primeira pessoa. Aí, quando eu vou passar para o discurso indireto, veja bem, disse que precisava sair por algum instante. Quem disse? Ele ou ela. Aí passa para a terceira pessoa, ele ou ela. Sou a pessoa com quem falou há pouco. Quem sou? Eu, primeira pessoa. Aí, disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco tempo. Quem disse? Ela ou ele. Então, o enunciado fica no imperfeito, né? Com quem tinha falado. O que fará relativamente sobre... Aliás, não li o jornal hoje. Eu. Quem não li? Eu, primeira pessoa. Quando eu passo para o discurso indireto, fulano, ele, disse que não tinha lido o jornal hoje. Vejam, vocês fazem isso direto. O que fará relativamente sobre aquele assunto? O enunciado está no futuro ainda, né? O que fará? Perguntou o que faria relativamente sobre aquele assunto. Então, o enunciado vai para o futuro do pretérito. Muda um pouco. Não me ligues mais. Quem está dizendo isso? Eu. O enunciado no modo imperativo, mandando, não me ligues mais. Aí, se eu vou passar isso para o discurso indireto, pediu que não lhe ligasse mais, ou que não ligasse mais para ele ou para ela. Isto não é nada agradável. Quem disse isso? Eu. Primeira pessoa. Aí, disse que aquilo não era nada agradável. Quem disse? Ele. Se eu vou contar a fala de outra pessoa, eu não posso usar a mesma fala dela. Eu digo o que ela disse com outras palavras. Vivemos muito bem aqui. O advérbio de lugar, aqui. Né? Mas quando eu vou dizer, eu não vou dizer desse jeito. Eu digo assim, disse que viviam muito bem ali. Então, gente, certamente vocês já estão observando o quanto vocês falam desse jeito. O quanto vocês passam do discurso direto para o indireto. Quando é que isso acontece? Quando você vai dar um recado, por exemplo. Sua mãe diz para você, filho, vá na casa da vizinha e pergunte se ela pode vir aqui. Você vai lá. Como é que você vai dizer para a vizinha?
A minha mãe está pedindo para a senhora ir lá. Então, veja, é a mudança do discurso. A professora chega e diz assim: eu preciso falar com seu pai. Quando você chega em casa, é para dizer de verdade, né? Você vai dizer: a professora disse que precisa falar com o senhor ou com a senhora, minha mãe. Então, vejo que na linguagem normal, do dia a dia de vocês, sempre vocês transferem o discurso direto para o indireto, sem nenhum problema. Hoje nós só estamos vendo isso aqui de uma maneira mais formal, para observar melhor isso na escrita de texto, na interpretação de texto. Mas não é nada que vocês já não façam, concordam comigo? Agora, o discurso indireto livre, parece que o narrador já conhece o personagem, adivinha seus pensamentos, adivinha tudo sobre ele. Emília ficou boquiaberta com a proposta do novo vizinho. Quem é que ela pensa que é para chegar e começar logo tentando mudar diversas coisas no prédio? O síndico disse ao vizinho que a proposta teria de ser votada em reunião. Ele que nem pense que vou concordar com ele. Então, parece que o narrador já tem aí uma discórdia com Emília, né? Quem ele pensa que é para chegar e começar logo tentando mudar diversas coisas no prédio. Então, a Emília estava meio chateada com o vizinho, né? Mas o narrador já achou que ela teria pensado, quem é que o vizinho pensa que é? Então aí não é palavra da Emília, é o narrador colocando aí um pensamento nela, uma opinião dela. E o síndico disse ao vizinho que a proposta teria que ser votada em reunião. Ele que nem pense que vou concordar com ele. Veja, também não são palavras do síndico, não são palavras do vizinho, do narrador, que acha que ele pensa desse jeito. Fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, mas sentia um peso. Talvez não tenha sido suficiente e justo com as crianças. Então aí também é um pensamento do narrador. É o que o narrador acha do personagem. O personagem acha que ele pensou desse jeito. Então ele coloca no texto. O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Não foi a pessoa que acordou que disse isso, mas certamente o narrador acha que a pessoa que estava sendo despertada naquela hora não estava com muita coragem de levantar. Então, o narrador julgou que ele poderia ter dito: vamos lá, eu sei que consigo. Amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Também não é fala do personagem. É o narrador, mais uma vez, colocando como se fosse palavras no personagem. Então, isso aí é o discurso indireto livre. O narrador fica livre para dizer o que pensa sobre as ações do personagem. E um texto narrativo básico, vocês já leram muitos textos narrativos, muitos. Vocês já leram muitas histórias, né? Quem gosta de ler a Bíblia também é um texto narrativo, tem texto narrativo. E quem gosta de ler romances, textos narrativos, novelas são narrativas. Então, ele tem uma estrutura básica, como tudo que a gente vai fazer tem que ter começo, meio e fim, para ser estruturado. Imagine que um texto que precisa ser entendido não poderia ser feito de qualquer jeito também, né? Vamos concordar com isso. Então, a introdução é a apresentação do seu texto. Ele é a entrada, a apresentação é a entrada do seu texto. Então, para você ter uma boa, vamos dizer, uma boa saída nessa parte do texto, você tem que ter uma certa criatividade também.
Então, você vai começar como? Você vai começar apresentando os personagens, dizendo quem são, características deles, o espaço onde acontecem as coisas. Por exemplo, se era numa escola da zona rural, aconteceu isso. Certa vez, na rua onde o garoto morava, havia muitas crianças que gostavam de fazer brincadeiras de mau gosto. Veja, estou caracterizando os personagens para poder seguir adiante. Porque não vai adiantar eu começar já nas ações, você fica sem entender, eu tenho que caracterizar. Então, na introdução, é a apresentação do seu texto. Então, nessa parte, apresenta os fatos, né? Para depois desenvolver os desdobramentos dele. Nessa introdução, apresenta-se o contexto, o espaço, o tempo, os personagens, o enredo e o narrador, para que o leitor saiba com quem, quando, onde os fatos se passam, senão fica sem sentido. No desenvolvimento, surgem os conflitos, aquelas coisinhas que vão surgindo para tirar o equilíbrio, né? O equilíbrio que estava na apresentação, na introdução. Então, aí vai acontecer um problema, que é justamente para dar suporte para ir desenvolvendo o texto, para ir acontecendo mais coisas. E aí tem um momento de maior tensão. E agora? O que é que vai acontecer? Nós chamamos esse momento de maior tensão de clímax. Minha gente, eu tenho uma bronca com essa palavra, porque tem muita gente que diz clímax. Não é. Pode observar que tem um acento, clímax. O que é o clímax num texto narrativo? É aquele momento de maior tensão. E agora o que é que vai acontecer? Geralmente, nas novelas, quando chega a parte do clímax, aí vem os comerciais, termina aquele capítulo que chega muitas vezes, as pessoas têm raiva. No melhor parou. Esse é o momento do clímax. Então, no texto narrativo também tem isso. Aí vem a conclusão. O que é a conclusão? É o fechamento do texto. Então, é onde o leitor vai descobrir o que houve com as personagens, vai entender a mensagem passada pela narrativa, ele esclarece a ligação entre os diferentes acontecimentos, né? A conclusão é a parte onde os conflitos se resolvem. É igual ao final da novela, tudo não vai achando o seu encaixe. Fulano terminou assim, fulano terminou desse jeito, quem era mal foi preso, morreu, alguma coisa desse tipo aí. Então, isso aí é a conclusão do texto. Então, eu posso dizer que esse texto tem só 3 parágrafos, porque ele tem 3 partes? Não. Então, a introdução é um parágrafo, mas o desenvolvimento você pode ter mais de 1 parágrafo. E a conclusão vai ser um parágrafo também. Então, aí você pode pegar, você que está em casa, já tem mais contato aí com o material, pegue um dos seus livros e procure um texto que você identifique como narrativo. Ele conta uma história, isso é um exercício. Então você vai lá e observa qual é a introdução do texto. Nessa introdução, identifique onde acontece, quanto tempo, onde foi que aconteceram os fatos, quem são os personagens, tá certo? Depois você vai para o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai lendo, vai tendo a mudança das ações e tal. Identifique o clímax, a parte de maior tensão no texto. E em seguida, na conclusão, observe como tudo foi resolvido. Qual foi a solução para todos os conflitos apresentados no texto. Assim, você está aprendendo a lidar com o texto narrativo. Depois, tente produzir um texto narrativo, conte uma história
Como você pode contar uma história para criança, como você pode contar uma história para adulto. Enfim, você pode escolher, certo? Você produzir o texto. Como é que você vai produzir um texto? Você achou um texto no seu livro, daí você pode ir olhando aquele texto e escrevendo outro, com outro contexto. Pode ser, o texto estava falando de animais, você fala sobre pessoas, coloca outros personagens. E assim você aprende a produzir texto com mais facilidade e com mais propriedade de fazer a coisa certa. E dicas. Quais são as dicas para fazer um bom texto narrativo? Ele precisa de uma atenção especial para os detalhes da construção, não é? Você precisa ler, é bom que você leia romances, contos, textos, crônicas, tirinhas. Não despreze as tirinhas. Elas também são textos narrativos, não é? Então, quanto mais você lê, mais você adquire habilidade com a escrita e também vai facilitar a interpretação de texto. Então, a leitura, gente, é a melhor saída para a gente produzir texto, para a gente aprender a ler e aprender a escrever. Escrevendo. Então, você pode ler jornais, pode aproveitar essas notícias que passam aí na internet, revistas. Gente, não tem um texto específico para você ler, leia tudo. Leia tudo. A revista foi de 1900 e antigamente, leia, não tem problema nenhum não. Não existe dizer assim, só vai escrever bem quem lê textos científicos. Não, comece pelo que você gosta de ler. Daí você vai despertando as outras leituras, tá? Você precisa ficar atento à escrita. Eu fico muito triste quando os meus alunos mostram que não tem atenção com a escrita. Escreve tudo de qualquer jeito. Mesmo copiando, ainda o fazem errado. Então, isso é falta somente de atenção. Tenha atenção. Então, precisa ter muita atenção. Precisa apresentar os personagens na introdução do texto. Ficar atento ao detalhe do desfecho, como é que vai terminar a minha história, para não ser um final meio xoxo, meio sem graça. E você também, para ser um bom escritor, só escrevendo. Então, é você praticar mesmo a elaboração de textos narrativos. Se você gosta, tem habilidades, tem muita gente que gosta de fazer tirinhas. Faça tirinhas, crie seus personagens. Isso é muito bom. Esses grandes escritores, cartunistas, eles começaram já dos seus personagens que a gente conhece hoje ao longo do tempo, não. Eles começaram, talvez assim, num tom de brincadeira, não é? Então, brinque. É uma brincadeira séria, né? Brinque. E que se eu vou produzir do jeito que eu quiser, tudo bem. Mas se eu não vou produzir do jeito que eu quiser, é uma proposta. A professora mandou, na prova pediu. O que é que eu devo fazer? E agora? Eu já sei o que é um texto narrativo, eu vou escrever de qualquer jeito? Não. Leia a proposta, organize as ideias, faça assim um tipo de um rascunho do texto. Tem que ser bem distribuído na folha, dá título ao texto no meio da linha. As margens devem ser respeitadas, eu não posso passar direto do lado da folha. Cuidado para não repetir palavras. Eu posso substituir, ao invés de repetir, substituir por outras palavras que tenham o mesmo sentido. Frases longas demais. Também pode deixar o texto sem sentido, confuso. E seu texto deve ter começo, meio e fim. E quando você tiver dúvida quanto à escrita ou o sentido da palavra, consulta o dicionário. Não perca tempo, consulta o dicionário, não é?
E quando você terminar de escrever o texto, releia. Uma dica, você leia o texto para você, uma vez, corrija, observa tudo, lê o texto para você em voz alta e depois você lê para outra pessoa em voz alta. Aí essa pessoa vai dizer, olha, eu acho que isso aqui não ficou muito legal, vê isso aí, troca isso. E assim você vai aprendendo a construir texto de uma maneira bem legal. Porque, lembrando que um bom escritor também é um bom leitor. Não se pode querer ser um bom escritor sem ler. Como é que eu vou ter ideias? Eu preciso da leitura. Todo mundo precisa da leitura, tá? Agora vamos analisar uma tirinha do Calvin. Uma tirinha, né, de um personagem que ele se envolve em uma aventura imaginária com seu barco de brinquedo. Ele é um personagem muito criativo, né? Ele passa por Marcia e Bradley, um casal que passeia em um rio e viverá os horrores de uma aventura. Um rio está entre aspas, porque não é um rio no sentido próprio lá, o rio, e horrores, porque os horrores não, estão entre aspas também, porque não são horrores reais, tá? Então, Calvin e Haroldo. Calvin diz, que dia adorável para um passeio de veleiro em marcha. Nosso barco novo é simplesmente maravilhoso, Bradley. O que você me diz de a gente jogar a âncora e nadar um pouco, meu bem? Magnífica ideia, querido. Vamos. Plush, plush. Aqui a onomatopeia, né? Mostrando barulho da água. Ah! Este lago está fervendo, estamos sendo escaldados, saia da água. Ah, ui, ah. Observe o formato da letra, né? A fonte maior, escura, para mostrar que ele está gritando. Estou com queimaduras de 2º grau no corpo todo. Que espécie de lago é este? Precisamos de cuidados médicos, Bradley. Levantar âncora. Bradley, estamos indo para o lado errado. Não consigo controlar, Marcia. O vento está nos levando para lá, para o lado da cachoeira. Não, não. Blup, 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 blup. Eles estão como se fosse se afogando. Socorro, socorro. O vento está nos carregando de novo. Segure-se. Estamos voltando para fora, voando para fora da água. Não, não olhe para baixo, Marcia. Estamos a quilômetros de altura. Ah, o vento parou de repente. Ah, nós estamos vivos. Não sei como aterrissamos em outro lago. Mas onde estamos? Eu estou com um mau pressentimento, Bradley. É um redemoinho gigante. Estamos descendo. Uau! Ele deu a descarga. Aqui está o problema. Vai ficar em $150. Alguém mais vai pagar por isso. Então, houve um problema na casa do Bradley, do Calvin, né? Houve um problema porque ele talvez tenha entupido a privada com o seu brinquedo. E precisou consertar. A gente pode dizer que isso aí é um texto narrativo? Com certeza. Nós temos aí os personagens, as ações acontecem no espaço, não é? E nós não podemos dizer que não é narrativo porque não é verdadeiro. Não. Podemos criar, textos são para ser criados, não tem problema. É uma narrativa de ficção. Então, identifique as partes da narrativa com o auxílio das imagens e das falas dos personagens. Primeiro, apresentação dos personagens e ambientação da história. Estado inicial da ação, surgimento do conflito, o clímax e a resolução do conflito. Então, nós vamos identificar essas partes com relação ao que está à direita. Bradley sente a água quente demais. A água causa-lhe queimaduras de 2º grau.
Precisam de cuidados médicos. Tentam acertar a direção do barco, mas o vento os impulsiona para a cachoeira. Um casal, Marcia e Bradley, passeia com seu barco novo em um lago tranquilo. O barco do casal despenca cachoeira abaixo. O vento os lança para fora, para cima e finalmente para outro lago. Um deles sugere lançar âncora e nadar. O outro concorda. Os dois concluem que estão salvos, mas algo os espera e o mau pressentimento se cumpre. São lançados para dentro de um redemoinho. Aí, analisando direitinho, vamos lá. Qual é a parte da apresentação dos personagens e da ambientação da história? Onde é que acontece? Então, certamente, quando está apresentando os personagens, é quando um casal, Marcia e Bradley, passeia com seu barco novo em um lago tranquilo, não é? O estado inicial da ação. Qual seria o estado inicial da ação? Vamos pensar aí. Bradley sente a água quente demais. Mudou. Era tranquilo, mudou. A água causa-lhe queimaduras de 2º grau. Precisa ter cuidados médicos. Tentam acertar a direção do barco, mas o vento os impulsiona para a cachoeira. Aí vem um conflito, não é? Um deles sugere lançar âncora e nadar, o outro concorda. Aí vem o clímax. O barco do casal despenca cachoeira abaixo. O vento os lança para fora, para cima e finalmente para outro lago. E agora? É um clímax. E agora? Resolução do conflito. Os dois concluem que estão salvos, mas algo os espera. E o mau pressentimento se cumpre. São lançados para dentro de um redemoinho. Então, aí nós vimos as partes da narrativa. Agora vamos ver outro texto. Uma festança na floresta. Foi assim. Os animais das matas até que estavam ocupados e calmos em relação a seus deveres, pois o dever do animal é existir. Mas eis, senão, quando surgiu no ar um boato que logo se espalhou ao viçareiro, num diz-que-diz assanhado. Vinha esse boato trazido pelo canto do sabiá. Como o sabiá, a quanto se sabe, canta pelo mero prazer de cantar. Ficaram os bichos em dúvida sobre se era ou não verdade. E, de repente, começou a chover convite para tal festança. Quem convidava não dizia quem era, mas todos desconfiavam que a ideia vinha da rainha das selvas brasileiras, a onça, manda-chuva que era. Todos os bichos foram convidados, garantindo-se que na ocasião seria abolida a ferocidade. Até a mãe coruja, que de tão séria e sábia até óculos usava, foi convidada com os seus filhotes. Quanto às filhas do macaco, doidas para namorar e enfim casar, enfeitaram-se tanto e com tantas bugigangas que pareciam umas... É isso mesmo, pareciam umas verdadeiras macacas. E quem pensa que a cobra faltou por ser tão nojenta, até está enganado. Apareceu fazendo salamaleques com o corpo escorregadio para chamar a atenção. A noite estava tão iluminada por milhares de vagalumes que a lua silenciosa e pelas estrelas úmidas, pela lua silenciosa e pelas estrelas úmidas. Quanto à orquestra, fiquem certos de que era da melhor qualidade. Uma turma de tucanos encarregou-se de tocar em valsa os mais belos grunhidos da mata. Clarice Lispector, 12 Lendas Brasileiras, Rio, Editora Rocco, 1999. Clarice Lispector é uma das nossas escritoras mais conhecidas e famosas do Brasil. Então, nós temos aqui também uma narrativa de ficção, porque, na verdade, os bichos não falam, não tocam, né? Nem vão pensar. No primeiro parágrafo do texto, lemos: foi assim.
Que fato foi narrado a partir dessa confirmação? Foi assim: o início dos preparativos para a festança que se realizaria na floresta, a chegada dos filhotes da mãe coruja, o ataque que a onça planejava fazer contra os bichos da floresta, os preparativos para o casamento das filhas do macaco, o ensaio do canto do sabiá, já que ele seria responsável por espalhar o convite para a festa. E aí, foi assim que... O que é que vem depois dessa afirmação? O início dos preparativos para a festança que se realizaria na floresta. Então, observe que a forma de apresentar esse texto é bem criativa. Foi assim que aconteceu. E aí desenvolve os fatos dessa narrativa. No trecho, e de repente começou a chover convite para tal festança. O significado dessa expressão em destaque é chover convite. Significa poucos convites foram distribuídos, muitos convites foram distribuídos, os convites não seriam distribuídos, os convites não chegaram a seus destinatários, nem todos os animais receberiam o convite para a festança. E aí? A resposta é a letra B. Muitos convites foram distribuídos. Foram muitos convites, né? A intenção era que todos os animais participassem. A rotina em que viviam os animais na floresta é quebrada. Eles viviam de um modo e mudou. Logo surge para o leitor a ideia de um possível conflito. Que expressão do texto faz essa revelação? E, de repente, começou a chover canivete para convite para tal festança. Pois o dever do animal é existir, mas eis senão quando ficaram os bichos em dúvidas sobre o que era ou não era verdade. Foi assim. O que é que nos mostra que vai mudar, que vai acontecer uma coisa séria nessa narrativa? A letra C. Mas eis senão quando... Veja que dá um outro ar ao texto. A gente começa a... E agora? O que é que vai acontecer? Então aí vem o conflito, a mudança de tudo que vinha acontecendo naturalmente naquele meio. Agora indique se há discurso direto, o próprio personagem falando, ou indireto nessas sentenças. Os animais se perguntavam se seria verdade aquele boato. É o personagem falando ou é o narrador? Nesse caso aí é o narrador, né? Os animais se perguntavam, não é os animais falando. Então aí é discurso indireto. Trago boas notícias. É o próprio personagem falando, discurso direto. A onça falou que todos estavam convidados para a festança. Nesse caso aí, nós temos o discurso indireto. Não é a onça falando, é alguém contando o que ela falou. Venham todos, teremos uma grande festa. Aí a fala do personagem, discurso direto. Nesta reunião não haverá ferocidade, será amistosa. É o próprio personagem falando. Seria a onça, para que todo mundo ficasse tranquilo, que ela não iria ser feroz com os amigos. Iam todo mundo ficar de boa, amistoso, né? Todo mundo de amizade ali naquela festa. Venha, coruja, traga seus filhotes. É o próprio personagem falando, é a fala dele. Então, discurso direto. A cobra disse que também iria à festa, não iria ficar de fora. Aí não é a cobra falando, é o narrador contando o que a cobra falou. Discurso indireto. Os tucanos disseram que iriam tocar as mais lindas músicas na festa.
Não é o que os tucanos estão falando. É o narrador contando o que os tucanos provavelmente teriam dito. Então, é o discurso indireto. Lembrando, o discurso direto é a fala própria do personagem. E o discurso indireto é o narrador dizendo o que o personagem falou. Simples, isso, muito bom de compreender, né? Então, gente, aí nós estamos encerrando nossa apresentação. Lembrando que valorizem os textos, valorizem todos os textos, leiam qualquer coisa que desperte o seu interesse. O importante é ler para que você possa se tornar também um escritor, um produtor de texto. Aprenda a ler, interpretar, escrever bem, só na prática. É assim que você vai fazendo, tá certo? Então eu conto com vocês, eu conto com a participação de vocês, produzindo aí o texto que eu sugeri, porque aí quando você começar a fazer o primeiro texto, for fazendo o segundo, você vai pegar um gosto que você não vai querer mais parar, ok? Então, aqui foi a minha contribuição para a aula de hoje, para o conhecimento de hoje. Um abraço, que Deus possa estar no coração de todos vocês. Até a próxima.